Um caçador corre pelas matas, ele precisa chegar em algum local rápido, antes que a criatura que o persegue o alcance. Ele fazia parte de um grupo maior. Estavam tentando pegar um animal de grande porte. Porém, não imaginavam que aquele ser seria capturado. Ao chegarem na jaula, perceberam que algo monstruoso estava preso. E quando a criatura os viu, agiu com tamanha selvageria que a jaula sucumbiu, não suportando os ataques daquele ser. E a criatura atacou todos os seus amigos, dilacerando a carne de cada um, mesmo usando as suas espingardas contra o corpo dela. Ele fugiu do local com outro amigo, mas este tinha quase 50 anos e não suportou correr por muito tempo. A criatura o alcançou, restando apenas o último caçador que agora corria por sua vida. Ele ouviu os uivos da besta, agora estavam mais próximos. Finalmente ele chega em um sítio, onde um homem toma um gole de água do lado de fora de sua casa. Ele chega gritando por socorro e pedindo ao homem que feche sua casa. O dono da residência corre para dentro, esperando o caçador passar pela porta. E quando o caçador entra, eles trancam as portas e janelas e ouvem a criatura rondar a casa uivando de forma frenética. Aquele ser tenta o tempo todo entrar na casa, e aqueles homens passam uma noite de terror. Quando o dia amanheceu, eles não ouvem nenhum som vindo de fora, nem mesmo dos seus animais, e ao saírem, toda a criação daquele homem tinha sido devorada pela besta. Os dias se passam, e a cada noite um sítio era atacado. E toda a criação era devorada. Porcos, galinhas, nada sobrava. A criatura tentava de toda forma ter sua vingança. O problema é que aquela criatura que parecia ser um lobisomem estava atacando também nas noites sem lua cheia. E os proprietários dos sítios já estavam acumulando muitos prejuízos e precisavam urgentemente de uma solução. Um dos moradores diz que sabe quem pode resolver aquela situação, pois ele conhece alguém que pode chamar o caçador. Esse cara é o único que enfrenta esses tipos de feras, porém ele mora longe, mas deve chegar em até 3 dias se for chamado logo. O lado bom é que ele cobra ao final do serviço e somente se ele conseguir abater a fera. Os chacareiros não pensam 2 vezes e pedem para chamar. Após 3 dias o caçador chega. Um homem alto, forte, barba grande. Um chapéu cobria sua cabeça e suas roupas eram pesadas. Ao chegar ao local, ele pede que todos os chacareiros se reúnam. E quando todos estão reunidos, ele pergunta a cada um o que perdeu. Todos dizem que perderam galinhas e porcos. O caçador diz que não será necessário matar a criatura, pois logo irá embora quando acabar os pequenos animais. Todos ficam revoltados com o que ele diz. Ele explica que só faz o abate de feras que atacam humanos. Se não fosse o caso deles, poderiam viver com suas perdas. Então o caçador que foi perseguido inicialmente diz que todos os seus amigos foram mortos pela criatura. Um homem traz o seu filho no colo. O lobisomem atacado durante o raiar do sol, e o filho daquele homem foi a vítima. O caçador analisa o corpo do adolescente e reconhece que foi um lobisomem. Pede para que todas as pessoas fiquem juntas na vila. Não queria que nenhum homem fosse perseguido naquela noite. Somente ele seria a isca para a criatura. Todos se organizam e vão em direção da vila. Um jovem rapaz vai até o caçador e pergunta: lobisomens não deviam aparecer somente na lua cheia? O caçador, sem olhar diretamente para o rapaz e afiando uma adaga, responde: lobisomens de lua cheia são nascidos de maldições. Esse é nascido de pacto, pode se transformar todas as noites. É raro, porém esse deve estar com seu espírito perdido, já que ataca com tanta frequência. E caso ele não mate a vítima, ela se transformará na próxima lua cheia. Por isso analisou o corpo que trouxeram, para ter certeza que estava morto. Vá com os outros, preciso que o cheiro de vocês fique longe. A noite chega e o caçador vai para dentro da mata. Em uma noite sem lua, envolta nas sombras da densa floresta, conhecido por ser o mais habilidoso rastreador de criaturas sombrias. Este homem, cujo nome há muito se perdeu nas histórias que contavam sobre ele, dedicara sua vida a caçar as bestas que aterrorizavam as aldeias. Sua pele era marcada por cicatrizes de batalhas passadas, e seus olhos, sombrios como a noite, revelavam uma determinação inabalável. Com sua roupa escura, ele se mesclava ao ambiente, tornando-se quase invisível, enquanto adentrava o coração da floresta, onde poucos ousavam pisar. O caçador sabia dos riscos, mas sentia que este era seu destino. Ele encontrou rastros, pegadas profundas que se afundavam no chão lamacento, um mau presságio. Ele sabia que estava se aproximando. A escuridão da floresta parecia se fechar ao seu redor.
e o silêncio era tão profundo que ele podia ouvir sua própria respiração. Foi então que ele ouviu um farfalhar sutil, mas distintamente ameaçador. Seus olhos se arregalaram, ao vislumbrar uma figura colossal emergir das sombras, seus olhos vermelhos como brasas incandescentes. O lobisomem, uma monstruosidade com garras afiadas e um olhar faminto, fixou-se no caçador. Por um breve momento, os dois se encararam, como se o tempo tivesse parado. O caçador sabia que este era o momento de que tanto ouvira falar. O confronto inevitável. O lobisomem atacou com uma fúria bestial, suas garras rasgando o ar, buscando a carne do caçador. Este, porém, era ágil e experiente, desviando dos ataques com movimentos precisos. Ele sacou sua adaga de prata, a única arma que poderia ferir uma criatura daquelas, e se lançou contra o monstro. O confronto foi feroz, cada golpe trocado com uma intensidade que faria qualquer homem comum desmaiar de medo. O caçador sabia que não podia permitir um único erro, pois isso significaria sua morte certa. Após o que pareceu ser uma eternidade de luta, o caçador, em um ato de pura destreza, conseguiu fincar sua adaga no coração da besta. O lobisomem uivou em agonia, antes de cair morto aos pés do homem. Exausto e ferido, o caçador se ajoelhou, observando o corpo inerte do monstro que havia sido o terror daquelas terras. Mas ao olhar para suas próprias mãos, ele percebeu algo terrível, uma mordida profunda, de onde o sangue escorria lentamente. Ele sabia o que isso significava. O horror que havia caçado por tanto tempo agora corria em suas veias. Ele levantou-se sabendo que, na próxima lua cheia, ele mesmo se tornaria a criatura que acabara de abater. E assim o ciclo da maldição continuaria, preso entre a luz e as trevas, como um caçador que se tornaria a presa na noite que se aproximava. Para sua sorte, ele tinha um discípulo, e esperava que fosse capaz de caçá-lo.